Vamos viajar no tempo, até à fronteira mais a norte do Império Romano, para conhecer um dos projetos de engenharia mais impressionantes da Antiguidade. Falo, claro, da Muralha de Adriano. É uma pergunta que dá que pensar, não é? Imaginem, o maior império do mundo, conhecido por conquistar tudo à sua frente, de repente para. E não só para, como decide construir uma muralha gigantesca. Por que é que pararam de repente? É isso que vamos descobrir. Ok, para perceber a razão de ser da muralha, primeiro temos de olhar para o grande problema que os romanos tinham na Britânia. Aquela era, sem dúvida, uma fronteira muito complicada. E aqui está a grande mudança. O imperador Adriano tinha uma visão completamente diferente dos seus antecessores. Para ele, a expansão constante já não fazia sentido. A prioridade passou a ser a consolidação, ou seja, proteger o que já tinham. A sua ideia era simples, mas revolucionária. Criar fronteiras físicas e bem defendidas. E ele não estava para brincadeiras. Foi pessoalmente à Britânia no ano 122 para dar início a este projeto monumental. E que obra de engenharia foi esta? Esqueçam a ideia de um muro pequenino. Estamos a falar de um obstáculo monumental. A construção da muralha foi um verdadeiro teste aos limites da engenharia e da logística romana. São 73 milhas, isso dá cerca de 117 quilómetros. É uma distância enorme. Agora, imaginem construir um muro com este comprimento, de costa a costa, a atravessar todo o tipo de terreno, colinas, rios, vales, e tudo isto sem a ajuda de máquinas modernas. Os engenheiros romanos foram geniais. Aproveitaram a paisagem natural, como os penhascos, para tornar a muralha uma fortaleza ainda mais impenetrável. Uma coisa sobre os romanos é que eles eram incrivelmente práticos. Eles não se prenderam a um único plano de construção. Adaptaram-se ao que encontravam. Na parte leste, onde havia pedra com fartura, a muralha foi construída com enormes blocos de pedra. Já na parte oeste, onde a pedra era mais rara, a solução inicial foi usar turfa. Turfa, para quem não sabe, é basicamente terra com vegetação, tudo muito bem compactado. Mais tarde, essa parte também acabou por ser reconstruída em pedra, mas a ideia era sempre a mesma, usar os recursos locais. Certo, mas é importante perceber uma coisa. A muralha não era só um muro. Era, na verdade, um sistema de defesa em camadas, super complexo e muito bem pensado. Este sistema era composto por várias peças. Para além da muralha principal, claro, havia torres de observação, pequenos fortes a que chamamos castelos miliares, fortes maiores para as guarnições e ainda uma enorme vala de terra, o valum. Vamos ver como é que todas estas peças do puzzle encaixavam. Então, os castelos milhares. O nome diz tudo. Eram construídos a cada milha romana. Basicamente, funcionavam como checkpoints. Eram pequenos fortes com portões que permitiam controlar quem entrava e saía do território romano. Não serviam só para defesa, mas também como postos de alfândega para controlar o comércio e cobrar impostos. Depois, entre cada um destes castelos miliares, havia mais duas torres, mais pequenas. Estas eram as torres de observação, os verdadeiros olhos da fronteira. Do topo, os soldados conseguiam avistar qualquer aproximação a quilómetros de distância. E, através de um sistema de sinais, conseguiam passar a informação ao longo de toda a muralha num instante. Era um sistema de alerta precoce muito, muito eficiente. E agora, os pesos pesados do sistema, os grandes fortes. Havia cerca de 16 destes ao longo da muralha. Eram autênticas cidades militares, capazes de albergar entre 500 a 1000 soldados cada, incluindo unidades de cavalaria. Era a partir daqui que toda a operação na fronteira era comandada. Mas os romanos não se preocupavam só com ameaças do norte. E aqui entra o valum. Era uma vala gigantesca com cerca de 3 metros de profundidade, escavada a sul da muralha. Qual era o objetivo? Criar uma zona estritamente militar, uma espécie de zona de segurança na retaguarda que demarcava claramente o território do exército e o protegia de qualquer ameaça vinda de dentro do império. Era uma defesa completa. Tudo isto é impressionante em termos de construção, mas e as pessoas? Quem vivia e trabalhava neste local tão isolado? Vamos agora espreitar como era a vida cotidiana na fronteira, tanto para os soldados como para os civis. A vida de um soldado na muralha era, sem dúvida, dura. Eram homens que vinham dos mais variados cantos do Império. E o serviço militar durava 25 anos. O dia-a-dia era preenchido com treinos, patrulhas sob o clima britânico, que não é propriamente simpático, e muita manutenção. Mas a vida não era só trabalho. Nas horas vagas, havia tempo para ir às casas de banho, para jogar e para socializar. Claro que um exército tão grande precisava de apoio. E foi assim que, à volta dos fortes, começaram a nascer pequenas povoações civis a que os romanos chamavam vici. Eram centros cheios de vida, com lojas, tavernas, artesãos.
Aqui viviam as famílias dos soldados e muitos comerciantes. A fronteira transformou-se, assim, muito mais do que uma linha militar. Era um lugar onde nasceram e cresceram verdadeiras comunidades. E não podemos esquecer o lado económico da muralha. Além de defender, também servia como um gigantesco posto de alfândega. Ao controlar a passagem de pessoas e bens, os romanos conseguiam cobrar impostos sobre todo o comércio. Ou seja, a muralha não só custava dinheiro a manter, como também gerava receitas para o Império. A muralha esteve ativa durante quase 300 anos. Um período impressionante. Mas, e depois? O que aconteceu quando os romanos se foram embora? A história da muralha não acaba aqui. O seu legado é tão interessante como a sua construção. Com o declínio do Império Romano, por volta de 380 d.C., a muralha começou a perder importância. Em 410, os romanos abandonaram oficialmente a Britânia e a muralha foi deixada ao abandono. Durante a Idade Média, transformou-se numa espécie de pedreira gratuita. As populações locais usaram as suas pedras para construir tudo e mais alguma coisa. Casas, castelos, igrejas. Só muitos séculos depois é que o seu valor histórico foi finalmente reconhecido. Hoje, a Muralha de Adriano é património mundial da Unesco e provavelmente o monumento romano mais famoso de toda a Grã-Bretanha. É um testemunho incrível da ambição e da capacidade de engenharia do Império Romano, um lugar que continua a revelar segredos sobre o passado. Isto tudo faz-nos pensar, não é? Quase 2000 anos depois, esta muralha continua a contar-nos a história do Império Romano. Fica a questão: que construções dos nossos dias irão contar a nossa história daqui a 2000 anos? É algo para refletir. E assim terminamos a nossa viagem. Até à próxima.